Olá, pessoal! Vamos para mais um conteúdo da nossa disciplina de Matemática Financeira. A aula 5 nós vamos falar sobre rendas e amortização de empréstimos. Ao finalzinho da quarta aula a gente já adentrou algumas questões de rendas e agora a gente vai minuciar o conteúdo, tá certo? Então, primeiramente a gente vai falar sobre rendas e diferenciar seus tipos: pagamentos postecipados, antecipados, rendas diferidas e rendas perpétuas. E ao final do conteúdo a gente vai falar das amortizações pelo sistema saque e price. Então nós temos as rendas com pagamento postecipados. Então eu elaborei uma fórmula para vocês visualizarem. Então pagamento postecipado, como o próprio nome sugere, a gente vai pagar posteriormente. Então nós não temos um desembolso já no primeiro instante, certo? Então o meu instante de início será 0. E depois que a gente vai desembolsar com as parcelas. Então, pagamento postecipado são parcelas iguais e não há entrada. Nesse tipo de modalidade, há um aumento de lucro sobre a venda em retribuição ao parcelamento da dívida. Então, como eu não recebo nada de imediato, eu tenho um aumento do lucro porque eu vou conseguir parcelar a dívida sem de início eu receber nada. Então, quando esse tipo de juros é aplicado, o valor adicional compõe a parcela, ou seja, é cobrado ao final do primeiro período. Exemplo: compras realizadas a prazo, parcelamento de produtos como roupas, carros e etc. Então, se eu vou numa loja e compro um produto que é anunciado sem entrada, então eu vou ter um pagamento postecipado. Então, aí está o fluxo de caixa para a gente visualizar a operação. No meu instante 0, eu não tenho desembolso e eu tenho parcelas a partir do primeiro período. Vamos para um exemplo. Qual o valor atual de uma dívida contraída para ser paga em 7 parcelas mensais postecipadas de R$ 500 com uma taxa de 4,5% ao mês? Então, eu coloquei uma reflexão para vocês. Se é pagamento postecipado, tem entrada? Não, porque eu vou pagar posteriormente. Então, nós temos a equação para parcelas postecipadas. PVP igual a 1 mais I, que é a taxa, elevado a N, que é o período, vezes as parcelas, sobre I, que é a taxa, 1 mais I, que eu repito a taxa novamente, elevado ao período. Então, vamos substituir a fórmula para vocês entenderem. 1, que já vem da minha fórmula, certo? 0,045, que é a minha taxa no valor unitário, e 7, que é o período que foi determinado lá no enunciado do exercício, que são 7 parcelas mensais, tá? Menos 1, que já faz parte da minha fórmula, vezes 500, que é o valor da minha parcela, certo? 0,045, que é a taxa, eu repito novamente, multiplicado por 1, que já é da fórmula, repito novamente a taxa e elevo a 7, tá certo? Então, primeiro a gente vai resolver as somas que estão dentro do parênteses. Então, 1 mais 0,045, 1,045, assim como na parte inferior também, lá no numerador, lá no denominador, 1,045. Depois eu vou elevar a 7, tá? Então, eu vou colocar 1,045 elevado a 7, 1,36086183, que é uma dízima periódica. E embaixo, repito novamente, 1,36086183 menos o 1, que é o da fórmula, eu vou ter 0,36086,183 dividido pelo resultado da multiplicação, 0,045 vezes 1,36086183. Então, primeiramente eu faço a divisão e depois eu multiplico por 500. Então, eu vou ter um resultado de 2.946,35. Então, o valor atual de uma dívida de 7 parcelas de R$ 500, que eu não vou ter uma de entrada, é 2.946,35. Então, a resolução lá na HP. FCLX, sempre limpar os registradores financeiros. 500, que é a minha parcela, clico lá, 500 CHSPMT, eu informo o valor da prestação. 7, que é o meu período, que foi falado no enunciado do exercício, 7 parcelas mensais. 4,5, que é a minha taxa no valor percentual, lembrando que na HP eu não preciso converter a minha taxa percentual em taxa unitária.
e clico em PV, que ele já vai dar o valor presente da minha dívida, de R$ 2.946,35. Vamos para o exemplo 2. Qual o valor da prestação? Então, anteriormente eu estava procurando o valor da minha dívida e agora eu vou procurar o valor da minha prestação. Então, nós temos o valor, qual o valor da prestação de uma dívida contraída no valor de R$ 3.078,94 para ser paga em 7 parcelas mensais postecipadas com uma taxa de 4,5% ao mês. Então, vamos substituir na equação. PV, que é o valor da minha dívida, eu vou ter R$ 3.078,94, que foi dado no enunciado. Substituo tudo na fórmula. Que já vem da fórmula 0,045, que é a minha taxa em forma unitária, que é 4,5 ao mês, dado no enunciado do exercício, dividido por 100, e 7, que é o meu período, menos 1 vezes PMT, que é a minha parcela que eu estou procurando, tá bom? Primeiro eu resolvo as somas que estão entre parênteses, depois eu faço a elevação, tá? Então, eu somo 1 mais 0,045, que vai dar 1,045 elevado a 7. Lá no denominador também eu faço o mesmo processo. Depois de terminado, eu multiplico lá no meu denominador o 0,045 por 1,36, que é a dízima periódica, tá? Faço a divisão de 0,3608 por 0,061238782, tá? Então, lá nas últimas linhas do desenvolvimento da minha álgebra, eu vou ter o PMT, que é o valor da minha parcela que eu estou procurando, multiplicando o 5,89. Ao passar ele para o outro lado do sinal de igual, ele está multiplicando e vai passar dividindo. Então, eu vou dividir 3.078,94 por 5,8927. Então, eu vou ter parcelas no valor de R$ 522,50, tá? Eu coloquei também para vocês a resolução na HP. Limpo os registradores financeiros, FCLX, coloco o valor atual da minha dívida, PV, valor atual, valor presente, 7, que é o período, 4,5, que é a taxa, e PMT, que é a minha parcela de R$ 522,50. É só vocês informarem da maneira que eu coloquei aí, que vocês têm o resultado na HP. Bom? Então, vamos representar as parcelas no fluxo de caixa, que mostra essas saídas financeiras. Então, no meu instante zero, eu não tenho parcela por ser um pagamento postecipado. E a partir do primeiro período, eu já vou ter o desembolso das parcelas de R$ 522,50 que foram calculadas anteriormente. Então, vamos para o montante postecipado. Para calcularmos o valor futuro do montante postecipado, temos que seguir a equação a seguir. FVP, que é o valor futuro postecipado, 1 mais I, que é a taxa, sobre N, que é o período, vezes a parcela dividido pela taxa. Então, um produto será pago em 7 parcelas de R$ 500 com uma taxa de 4,5% ao mês. Então, qual será o valor futuro? Então, FVP, que é o valor futuro postecipado, é o que eu estou procurando. Então, eu substituo na fórmula os demais. Então, 1 mais 0,045, que é a taxa em forma unitária, 7, que é as 7 parcelas, vezes 500, que é o valor da parcela que já foi dada no enunciado, tá bom? Então, primeiro eu faço a soma do que está entre parênteses, depois eu faço a elevação. Eu somo 1,045, elevo a 7, vai dar 1,36086183. Faço a diminuição do 1, que já é da fórmula. Faço a divisão do 0,36086183 por 0,045 e multiplico por 500, que vai dar 4.009,58. Então, eu vou ter um valor futuro postecipado de 4.009,58. Vamos fazer a resolução na HP. FCLX, limpa os registradores financeiros. 500, que é o valor da parcela. 7, que é o período informado no enunciado. 4,5, que é a taxa de juros. Mais uma vez, lembrando que na HP eu não preciso converter a taxa percentual em unitária. Ela faz essa conversão automaticamente.
FV, que dará o meu resultado de R$ 4.009,58, que é o meu montante postecipado, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as rendas antecipadas. Então, se no meu postecipado eu não tenho um desembolso no meu valor presente, no meu instante zero, nas rendas antecipadas, como o próprio nome sugere, eu já vou ter um desembolso já no meu instante agora. No meu instante zero eu já tenho um desembolso. Então, o pagamento antecipado, as parcelas são iguais e há uma entrada. Então, nesse tipo de modalidade, há um desembolso já no instante zero. Então, olhem aí no fluxo de caixa para vocês verem. Já no instante zero, eu vou ter um desembolso e depois as demais parcelas. Vamos para a equação para cálculo dos pagamentos antecipados. Então, PVA, que é o meu valor presente antecipado, e a fórmula 1 mais I, que é a taxa elevado a N, que é o período, vezes as parcelas, I, que é a taxa, 1 mais I, repito a taxa novamente, N menos 1, que é o meu período menos 1. Tá? Por quê? Porque nas parcelas antecipadas, nas parcelas de pagamentos antecipados, eu tenho que diminuir 1, porque no meu início eu já desembolso um valor. Então, sempre o período que eu vou constatar, se eu tenho 7 parcelas e já desembolsei uma, eu vou considerar somente 6 no cálculo, tá bom? Então, vamos lá para um exemplo. Qual o valor presente de uma dívida contraída para ser paga em 7 parcelas mensais antecipadas de R$ 500 com uma taxa de 4,5% ao mês? Então, nós temos lá o PVA, que é o que eu estou procurando, que é o meu valor presente antecipado. Que já é da fórmula 0,045, que é a minha taxa, elevado a 7, porque aqui eu vou considerar o período inteiro, 7 meses. Vezes 500, que é o valor das parcelas, repito a taxa novamente embaixo, que já é da fórmula, somado a taxa novamente, elevado a 6. Mas por que 6? Pessoal, nos pagamentos antecipados eu já desembolsei 1. Então, lá no denominador, eu vou considerar somente 6, tá bom? 7 menos 1. Então, PVA igual. Primeiro faço a soma do que está entre parênteses, depois elevo ao expoente. Então, 1,045 elevado a 7. A mesma coisa lá no denominador, tá bom? Então, eu tenho 1,36, que é a dízima periódica, menos 1, vezes 500, que é a parcela. 0,045, que é a taxa, vezes 1,30, que é o resultado do meu 1,045 elevado a 6. Então, eu faço a divisão do meu numerador com o meu denominador e multiplico por 500, que vai dar o meu valor presente antecipado de R$ 3.078,94. E nós temos também a resolução na HP, tá bom? É só vocês seguirem a orientação aí que dá certinho o resultado lá na HP. Então, vamos para o exemplo 2, é o mesmo desenvolvimento. Então, nós temos o valor de uma dívida de R$ 3.078 para ser pago em 7 parcelas, com uma taxa de 4,5% ao mês. Então, aqui eu vou procurar o valor da parcela. Faço a substituição da fórmula, tá? Então, primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, depois eu resolvo a elevação. Só que aqui, como eu estou procurando a parcela, lá o meu PVA eu vou substituir pelo valor total de R$ 3.078,94. Faço a substituição, 1 mais 0,045, que é a minha taxa, elevado a 7. Desenvolvo o exercício da mesma forma que anteriormente. Só lá nas últimas linhas que o meu PMT está multiplicando 6,15, então o PMT passa para lá do sinal de igual e o 6,5 que está multiplicando passa dividindo. Então, eu vou ter 3.078,94 dividido por 6,15, então vou ter uma parcela de R$ 500. E a resolução também na HP, certo? Então, aqui nós temos a representação das parcelas no fluxo de caixa. Então, são 7 parcelas, mas professor, ali só tem 6. Sim, são 6 períodos, porque no momento 1 eu já vou ter o desembolso lá de R$ 500 na minha entrada. Então, que dá um total de 7 parcelas. 7 parcelas de R$ 500. Então, vamos calcular o montante antecipado. Então, para calcularmos o valor futuro ou montante antecipado, nós vamos seguir a equação a seguir. Então, vamos para um exemplo.
Qual o montante acumulado em uma aplicação financeira que recebeu 7 depósitos mensais antecipados de R$ 500 cada, capitalizados com uma taxa de 4,% ao mês? Então, vamos substituir a nossa fórmula. Então, o nosso valor futuro antecipado é igual a 1, que já é da fórmula, 0,045, que é da taxa, elevado a 7, que é o período, menos 1 vezes 1,1, que já é da fórmula, mais 0,045, que é da taxa, vezes 500, que é a parcela, sobre 0,045, que é a taxa. Primeiro eu faço as somas, faço a elevação. Depois eu resolvo o que está dentro do colchete, que é 1,36 menos 1, que vai dar 0,3608, tá? Depois eu faço a divisão do meu denominador com o meu numerador. Então, lá na penúltima linha eu vou ter 0,36, que é o meu denominador, que é o meu numerador, dividido por 0,045, que é o meu denominador, que vai dar 8,0191, que é a dízima periódica, vezes 1,045 vezes 500, 4.190. Então, eu vou ter um valor futuro antecipado de R$ 4.190. E a resolução na HP também está aí para vocês, bem minuciosa. Vamos falar um pouquinho sobre rendas. Então, nós temos a renda perpétua. Uma renda perpétua trata-se de uma renda em que a anuidade não tem previsão de término, podendo ser infinita, como, por exemplo, um condomínio, um aluguel e etc. Aí a gente tem o cálculo da renda perpétua. Então, uma pessoa irá comprar uma casa para viver com a renda do seu aluguel e pretende alugar essa casa por R$ 2.000 mensais. Quanto a pessoa está disposta a pagar pela casa, sabendo que a taxa é de 1% ao mês? Então, para a gente calcular o valor da renda perpétua, a gente pega a parcela e divide pelo percentual, pela taxa, que vai dar R$ 200.000. Então, a pessoa está disposta a pagar R$ 200.000 pelo imóvel. Então, a gente falou de rendas perpétuas, agora a gente vai falar sobre rendas diferidas, ou seja, rendas diferentes. Então, para encontrar o valor presente diferido, devemos saber se o valor presente é postecipado ou antecipado, ou seja, se a gente vai pagar algo posterior somente nas demais parcelas, não no instante zero, ou antecipado, que eu já tenho um desembolso já no meu instante zero. Então, vamos ver um exemplo. Um cliente compra um determinado produto com 11 parcelas de R$ 100. Sabendo que o primeiro pagamento ocorrerá após 3 meses, qual será o pagamento do produto à vista, considerando uma taxa de 1% a um mês? Então, vamos analisar o fluxo de caixa dessa operação com a carência dos 3 meses. Então, tá. Então, eu tenho parcelamento de 11 parcelas, certo? Só que eu tenho um período de carência de 3 meses iniciais. E eu quero saber qual que é o valor à vista desse produto. Então, eu vou ter que fazer dois cálculos distintos. O do primeiro período de carência e depois dos demais 11 meses. Então, nas próximas aulas a gente vai desenvolver esse cálculo. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Agradeço a atenção de vocês e aguardo para a próxima aula.